Vamos dar início então à parte do focinho do nosso cachorrinho. Eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas e vou fechar na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e venho aqui dentro da minha argolinha e nós vamos trabalhar mais 5 pontos baixos. Ficando no total de 6 pontos baixos, já que a primeira correntinha aqui representa um ponto baixo meu, tá? Para a nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar aumento em todos os pontos. Então, eu subo uma correntinha, no mesmo ponto de base eu trabalho um aumento. Então, em todos os nossos pontinhos aqui, eu vou trabalhar um aumento, tá? Nessa carreira, ficaremos no total de 12 pontos baixos. Cheguei aqui no meu último ponto e eu fecho na minha correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira de aumento, eu vou trabalhar uma correntinha e no meu próximo ponto eu vou trabalhar um aumento. Nessa carreira, nós vamos trabalhar o intervalo de um ponto e no próximo ponto é que a gente trabalha o aumento, tá? Então, a gente sempre vai pôr um ponto baixo sozinho e um ponto baixo com 2 pontos baixos, tá? Essa carreira a gente vai ficar no total de 18 pontos baixos. Cheguei aqui no meu último ponto e eu fecho a minha carreira. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar 2 carreiras mantendo essa mesma quantidade de pontos. Então, eu vou trabalhar 2 carreiras onde eu não vou fazer nem aumentos e nem diminuições. Apenas eu vou manter aqui o meu ponto sobre ponto, tá? Eu vou seguir aqui essa carreira e vou trabalhar mais uma carreira sem fazer aumentos e sem fazer diminuições. Vamos agora, pessoal, trabalhar novamente uma carreira com aumento. Então, vou subir aqui uma correntinha, no meu próximo ponto eu vou trabalhar um ponto baixo, e no meu próximo ponto eu vou trabalhar um aumento. Vamos trabalhar um ponto baixo, próximo um ponto baixo, e no próximo eu vou trabalhar um aumento. Nessa carreira, pessoal, nós vamos ficar no total de 24 pontos baixos, tá? E o nosso intervalo de pontos para poder fazer o aumento, ó, aumentou para cada 2 pontos, um aumento. Nós vamos seguir com essa carreira de aumentos e depois, novamente, vamos permanecer por 2 carreiras sem fazer aumentos e sem fazer diminuições, tá certo? Trabalhei então aqui minhas 2 carreiras onde eu não fiz aumento e nem diminuição. Próxima carreira será com aumentos novamente. Então, eu venho e trabalho 3 pontos baixos, um para cada um dos meus pontos de base. E no meu próximo ponto é que eu vou trabalhar o meu aumento. Faço 1, 2, 3 e um aumento. Então, eu vou seguir assim por toda a minha carreira, tá? Trabalhando um ponto baixo, 3 pontos baixos e um aumento. Essa carreira a gente vai ficar no total de 30 pontos baixos, tá? Nós vamos trabalhar ela com aumento e depois vamos novamente permanecer por mais 2 carreiras sem trabalhar aumentos. Para a nossa última carreira, pessoal, vou iniciar aqui com uma correntinha e vamos trabalhar aqui mais uma carreira de aumentos. Então, eu trabalho 4 pontos baixos para poder fazer aqui, então, o meu aumento. Então, serão 4 pontos baixos e um aumento. Nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, feche a sua correntinha com um ponto baixíssimo e você já pode arrematar a sua cor branca. Bem, pessoal, agora aqui com a minha cor marrom, tá? Nós vamos iniciar a segunda parte da nossa cabecinha, onde também vai ter, pessoal, uma listrinha aqui ao meio para poder fazer aquela divisão do olhinho aqui, que vai ser na cor branca do nosso cachorrinho, tá?
Então, por enquanto aqui a gente vai iniciar com a cor marrom, e eu não vou entrar no meu ponto, pessoal, pegando as duas alcinhas, nós vamos pegar somente a alcinha de trás, para ficar um acabamento melhor aqui na nossa peça, tá? Então, prendi aqui meu fio, eu vou trabalhar aqui agora 12 pontos baixos, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu não fecho esse ponto, tá? O meu 12º ponto aqui, eu vou deixar ele aberto aqui na agulha, porque nós vamos vir com a cor branca, nós vamos fechar esse ponto para poder aplicar ele, então, aqui na nossa peça. Então, eu venho aqui, ó, seguro a minha linha por detrás e fecho meu ponto com a cor branca. A minha linha marrom, pessoal, nós vamos vir passando, segurando ela aqui nesses 3 pontos que a gente vai trabalhar aqui com a cor branca, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com a minha cor branca. E eu já vou escondendo aqui o meu fio, ó. Então, venho, ó, pegando também na alcinha de trás. Nós vamos trabalhar aqui, ó, que aqui ainda tem as 2 linhas que eu de aplicação para remate, tá? Então, aqui, ó, faço 1, 2, 3. Porém, o terceiro ponto a gente também não fecha com a linha branca, nós vamos fechar ele com a minha linha marrom aqui para dar sequência no meu trabalho, tá vendo? Aqui agora, pessoal, nós não vamos conduzir o nosso fio branco, tá? Nós vamos deixar ele no mesmo lugar, para que depois a gente possa voltar aqui para trabalhar com ele aqui nesse ponto de cima aqui, tá? Porque se eu conduzir o meu fio branco, ele vai ficar aparente na minha cor marrom. Então, é justamente por isso que eu não vou conduzir ele, tá? Eu vou deixar ele aqui atrás, ó, tá vendo? Que aqui eu tenho o meu fio, onde eu vou deixar ele para que depois eu possa dar sequência na próxima carreira. Então, aqui agora, eu vou trabalhando um ponto baixo na cor marrom para cada um aqui dos meus pontos de base. Lembrando que a gente só pega na alcinha de trás aqui do ponto, nessa carreira, tá? Então, vou dar sequência aqui no meu trabalho. Chegando aqui no final, eu fecho na minha correntinha com ponto baixíssimo. Então, pessoal, aqui eu já terminei aquela primeira carreira minha e iniciei aqui meus 12 pontos baixos, já entrando no ponto normalmente, tá vendo? Estou aqui no meu 12º ponto, onde eu vou trocar agora a minha cor aqui. Então, veja que eu não fechei o meu ponto, porque nós temos que fechar ele com a cor branca. Então, eu venho aqui, pessoal, tá vendo, ó, a minha linha branca que ela tá aqui pra trás, eu conduzo ela aqui no ponto, ó, onde agora aqui eu vou trocar a minha cor aqui, ó. Então, lá somente a minha cor branca, tá vendo? Dou uma ajustada aqui na cor marrom, e a cor marrom agora a gente vai inverter aqui, ó. Então, eu venho aqui e vou conduzir com a minha cor branca, ó. Então, vou fechar aqui meu ponto baixo, meu segundo ponto baixo e o meu terceiro ponto baixo. Cheguei aqui, pego a minha linha marrom que eu conduzi aqui e faço aqui a minha troca, ó. E vou seguindo trabalhando normalmente os meus pontos aqui, sem fazer aumentos, sem fazer diminuições, somente com a linha marrom, tá? A minha cor branca, novamente, eu vou deixar ela aqui, tá vendo? Então, depois, na próxima carreira, eu trago ela aqui novamente para iniciar o meu ponto, tá vendo? Então, aqui agora eu vou dar sequência com a minha cor marrom e volto aqui novamente para estar mostrando para vocês como puxar o fio novamente e iniciar a carreira aqui trocando de cor. Então, pessoal, finalizei novamente minha carreira, já tô aqui na minha terceira carreira com a cor marrom, tá? Então, tô aqui novamente no 12º ponto, onde nós vamos trocar aqui novamente a minha linha pela cor branca, ó. Então, eu venho aqui por detrás, já vou puxar aqui e fechar o meu ponto com a cor branca, ó. Uma ajustada. Venho com a cor marrom para conduzir ela para o outro lado, ó.
e trabalho, ó, 1, 2, e o meu terceiro ponto aqui, eu não fecho ele, eu venho com a cor marrom, fechando esse ponto, tá vendo? E vamos dando sequência assim na cabecinha do nosso cachorrinho. Então, aqui agora, pessoal, nós vamos finalizar essa carreira com a cor marrom, tá? E nós vamos ainda trabalhar mais 2 carreiras com essa mesma quantidade de pontos aqui, tá certo? Então, eu vou trabalhar mais 2 carreiras, trabalhando com esses 3 pontos brancos aqui no meio, tá? Depois de ter feito aqui minhas 5 carreiras, então, tendo 3 pontos baixos na cor branca, agora nós vamos incluir um ponto de cada lado na cor branca, tá certo? Então, aqui eu fiz os meus 11 pontos baixos, tá? Sem fechar o último aqui, porque eu vou fechar ele com a cor branca, tá? Então, venho aqui com a minha cor branca, ó, pegando lá minha linha, eu vou puxar aqui meu fio e ajustar aqui o meu fio na cor marrom, ó. Então, vou vir aqui, faço um ponto baixo na cor branca, 2, 3, 4, 5. O meu quinto ponto aqui, nós não fechamos ele com a cor branca, pois fecharemos com a cor marrom, tá? Ajusto o ponto e vamos dar sequência aqui com os pontos baixos na cor marrom, tá? Então, agora nós vamos trabalhar a próxima carreira também com esses 5 pontos baixos na cor branca. Depois, a gente já vai arrematar o fio na cor branca, pois não iremos usar mais, tá certo? Então, nós vamos trabalhar mais uma carreira aqui com os 5 pontos baixos branco, e depois você já pode arrematar o seu fio branco, porque vamos dar sequência com a cor marrom. Finalizada aqui então, pessoal, na parte da frente aqui do nosso cachorrinho, agora a gente vai terminar a nossa cabecinha e nós vamos, pessoal, trabalhar 2 aumentos, tá? Então, vai ser essa carreira e a próxima que a gente vai trabalhar com aumentos. Então, eu venho aqui, ó, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer um aumento. Faço 1, 2, 3, 4, 5. E novamente vou trabalhar aqui, então, o meu aumento, ó. Então, nós vamos trabalhar assim ao longo de toda essa carreira. A cada 5 pontos baixos, eu trabalho um aumento. Para a nossa próxima carreira, nós vamos iniciar uma correntinha. E eu vou trabalhar aqui, então, pessoal, 6 pontos baixos para poder trabalhar o meu aumento. Então, a cada 6 pontos, nós trabalhamos já. Para essa última carreira de aumento, pessoal, nós vamos subir aqui uma correntinha, eu vou trabalhar 6 pontos baixos para poder fazer aqui o meu aumento. Nós vamos trabalhar dessa forma ao longo de toda a nossa carreira, a cada 6 pontos baixos, eu faço um aumento, tá? Depois de finalizar essa carreira, pessoal, nós vamos trabalhar por mais 5 carreiras, mantendo os nossos pontos, tá certo? Então, eu faço essa carreira aqui de aumentos e depois eu vou trabalhar por 5 carreiras sem fazer diminuições e sem fazer aumentos, apenas mantendo os pontos sobre ponto, ok? Depois de ter feito, então, pessoal, nossas 5 carreiras, mantendo os nossos pontos, agora a gente vai dar início às diminuições do nosso trabalho. Então, vou subir aqui uma correntinha e eu vou trabalhar aqui 6 pontos baixos para poder trabalhar a minha diminuição. Então, eu venho aqui na minha alcinha da frente, passo a minha agulha, vou na próxima alcinha, laço e fecho aqui o meu ponto, tá? É assim que eu faço as minhas diminuições aqui no amigurumi. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, ó, venho aqui na frente, introduzo a minha agulha, vou para o lado e introduzo ela, ó, laço, puxo meu fio
e fecho meu ponto. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira, a cada 6 pontos baixos faremos a nossa diminuição. Vamos lá, pessoal, próxima carreira em diminuição, vamos subir uma correntinha e nós vamos trabalhar aqui 5 pontos baixos, já contando a minha correntinha, para poder fazer então aqui a minha diminuição, ó. Faço 5 pontos baixos. E uma diminuição. Então, vamos seguir assim por toda essa carreira, chegando no final, fechando a sua correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos subir uma correntinha e eu vou trabalhar aqui mais 3 pontos baixos, ficando no total do intervalo aqui de 4 pontos baixos para poder fazer a minha diminuição, tá? Então, essa carreira, a cada 4 pontos baixos, vamos trabalhar a nossa diminuição. Vamos seguir assim por toda a carreira, chegando aqui no final, fechando sua correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vou subir uma correntinha e vamos trabalhar aqui mais 2 pontos baixos. E aqui eu faço a minha diminuição. Então, trabalharemos 1, 2, 3 pontos baixos para poder fazer então aqui a minha diminuição. Vamos seguir assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, fecha na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Bem, pessoal, aqui eu já dei uma preenchida aqui com a minha manta acrílica, tá? Com o enchimento, na verdade. Eu não preenchi por completo, tá? Porque para não dificultar agora aqui para fazer o ponto. Então, conforme eu vou fazer agora minhas carreiras, nós vamos preenchendo então aqui o nosso ursinho, tá? Vou subir aqui uma correntinha. Vou no meu próximo ponto, trabalho um ponto baixo, e no meu próximo ponto, eu já vou trabalhar aqui novamente uma diminuição. Então, a cada 2 pontos baixos nessa carreira, nós vamos trabalhar uma diminuição, tá certo? Então, vou dar sequência aqui no meu trabalho, trabalhando essa carreira, e já volto para a nossa próxima carreira em diminuição. Para a nossa última carreira em diminuição, eu vou subir uma correntinha e já vou vir aqui, pessoal, no meu próximo ponto e trabalhar uma diminuição. Vou trabalhar um ponto baixo. E uma diminuição. Depois de finalizar essa carreira, pessoal, nós já vai poder arrematar o fio, deixando um pedaço para poder dar o acabamento final na nossa peça, tá? Depois de ter feito, então, pessoal, minha última carreira em diminuição, eu terminei, então, de preencher através desse buraquinho aqui, pessoal, como a manta, o enchimento siliconado, ele é bem macio, eu fui aos pouquinhos preenchendo toda a minha peça, o restante que faltava, tá? Lembrando que é ideal você não abrir os seus pontos, então você vem preenchendo cuidadosamente, moldando assim o seu bichinho, tá? Bem apertando, vendo se tá faltando algum espaço para preencher, tá? Bem cuidadosamente para não expandir seus pontos e ficar vazado o seu trabalho, tá? Então, vamos aqui agora, com a ajuda de uma agulha, tá? Eu vou vir aqui, ó, nós vamos costurar essa última carreira aqui, ó. Então, eu venho intercalando aqui, descendo e subindo minha agulha, ó, no meu ponto, até chegar aqui no final, ó. Foi onde eu iniciei aqui a minha costura. E cuidadosamente, pessoal, para que não saia o enchimento, você vem puxando aqui o seu fio, tá vendo? Dessa forma, vai ter fechado aqui os seus pontos, e agora é só você arrematar e dar o acabamento final na sua peça, tá? Lembrando, pessoal, que o ideal aqui é você dar os seus nozinhos e depois esse fio você passar ele pro lado de dentro da sua peça. Não corte o seu fio aqui rente, porque o risco de desmanchar sua peça é muito grande. Então, dê o acabamento dos nozinhos aqui e introduza com a ajuda da agulha esse fio para o lado de dentro da sua peça, como eu já mostrei em alguns outros amigurumis aqui do canal, tá certo? Com a linha marrom, pessoal, vou dar início agora com a orelhinha do nosso amigurumi. Então, venho aqui, vou fazer 3 correntinhas e fechar na primeira correntinha
com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e aqui dentro dessa argolinha nós vamos trabalhar 5 pontos baixos. Fecho aqui na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Então, nós ficamos no total de 6 pontos baixos, já contando a minha correntinha de início. Próxima carreira, eu vou trabalhar aumentos aqui, pessoal, em todos os meus pontos. Então, nós vamos ficar aqui no total de 12 pontos baixos. Aqui agora, pessoal, nós vamos intercalar carreira com aumentos e carreira onde a gente vai manter os nossos pontos. Então, essa próxima carreira, eu vou manter os meus pontos. Eu não vou trabalhar aumentos e nem diminuição, tá? A gente só vai trabalhar pontos sobre pontos. Então, nós vamos vir, nessa carreira tem 12 pontos baixos, então a gente vai manter eles sem fazer diminuições e nem aumentos. Fecho aqui na minha corrente. Próxima carreira, pessoal, vamos subir então aqui uma correntinha e no meu próximo ponto eu vou trabalhar um aumento. No próximo a gente trabalha apenas um ponto baixo e no meu próximo eu trabalho um aumento. Então, vamos intercalar dessa forma um ponto baixo e um aumento até o final da nossa carreira. Faremos essa carreira com aumentos e a nossa próxima carreira será sem aumentos, apenas de ponto, mantendo ponto sobre ponto. Próxima carreira, pessoal, vamos subir uma correntinha. No meu próximo ponto, vou trabalhar apenas um ponto baixo e no meu próximo ponto é que eu vou trabalhar o meu aumento. Então, a cada 2 pontos baixos, eu vou fazer aqui, então, um aumento, tá? Vamos trabalhar assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, feche a sua correntinha com ponto baixíssimo, lembrando que você deverá fazer uma carreira sem fazer aumentos e sem diminuições, tá certo? Próxima carreira, pessoal, vamos dar início a uma carreira com aumentos. Então, eu venho aqui, trabalho 3 pontos baixos para poder fazer o meu aumento. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. E um aumento. Novamente, pessoal, vamos finalizar essa carreira com os nossos aumentos e a próxima carreira deverá ser novamente sem fazer aumentos e sem fazer diminuições, tá certo? Apenas vamos manter os pontos que ficarem dessa carreira. Para a nossa próxima carreira de aumento, eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar mais 3 pontos baixos, um para cada um dos meus pontos de base, e aí eu faço um aumento. E vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. E o meu aumento. Essa, pessoal, é a nossa última carreira de aumentos, tá certo? Então, depois de trabalhar essa carreira, nós vamos trabalhar mais 4 carreiras sem fazer aumentos, sem fazer diminuições, tá certo? Então, eu vou finalizar essa carreira, onde eu vou ficar no total de 36 pontos baixos, tá? Nessa última carreira aqui que a gente vai fazer o aumento. Depois eu vou trabalhar mais 4 carreiras, mantendo ponto sobre ponto. E depois eu volto para a gente trabalhar com as nossas diminuições da nossa orelhinha. Vamos agora, pessoal, passar para a parte de diminuições do nosso trabalho, tá? Eu vou iniciar aqui com 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. E novamente uma diminuição. Nós vamos seguir assim, pessoal, por toda essa carreira, trabalhando 4 pontos baixos e uma diminuição. A sua próxima carreira, pessoal, será mantendo esses pontos sem fazer diminuição e sem fazer aumento. Como nós trabalhamos aqui fazendo os aumentos, intercalando com uma carreira sem fazer diminuição e sem fazer aumento, agora que a gente vai trabalhar as diminuições, nós vamos seguir também dessa mesma forma. Uma carreira de diminuição e uma carreira mantendo ponto sobre ponto, tá certo? 2, 3 e já.
Bem, pessoal, nossa próxima carreira, vamos subir uma correntinha e eu vou trabalhar aqui agora 3 pontos baixos, já contando a minha correntinha, e vou fazer aqui então a minha diminuição. Então, vamos trabalhar, ó, 1, 2, 3 e uma diminuição. Chegando no final da carreira, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo e depois trabalhe mais uma carreira sem fazer diminuição e sem fazer aumento, apenas mantendo ponto sobre ponto. Próxima carreira, vou subir uma correntinha e no meu próximo ponto vou trabalhar um ponto baixo. E já vou trabalhar aqui uma diminuição, desculpa. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos trabalhar assim ao longo de toda essa carreira, chegando no final, feche a sua correntinha com ponto baixíssimo e a próxima carreira você deverá fazer da mesma forma, porém, sem fazer diminuição e sem fazer aumento, apenas mantendo os pontos sobre ponto, tá certo? Próxima carreira, pessoal, um ponto baixo, tá? Já a minha correntinha aqui tá representando ele. Faço a minha diminuição no meus próximos pontos aqui e venho, ó, um ponto baixo e uma diminuição. Então, nós vamos seguir assim por toda essa carreira, trabalhando um ponto baixo e uma diminuição, tá? Depois que a gente finalizar essa carreira de diminuições, nós vamos fazer uma carreira mantendo ponto sobre ponto. Aí sim, você já vai poder arrematar o seu fio para poder partir para a próxima pecinha que você deverá fazer igual a essa, que será o outro lado da sua orelhinha, tá certo? Lembrando, pessoal, que é necessário deixar um pedaço de fio para a costura, aproximadamente de 20 a 30 centímetros, tá certo? Vamos dar início, então, pessoal, na parte de baixo do nosso corpinho. Eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas e vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e trabalho 5 pontos baixos dentro dessa argolinha. Fecho na minha correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui agora, pessoal, nós vamos subir uma correntinha e nesse mesmo ponto de base eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou para o meu próximo ponto e trabalho 2 pontos baixos. Então, nessa segunda carreira, a gente vai trabalhar aumentos em todos os nossos pontos, ficando no total de 12 pontos baixos. Fecho na minha correntinha com ponto baixíssimo. Terceira carreira, eu vou subir uma correntinha e nós vamos intercalar o nosso aumento. Então, eu venho no meu próximo ponto para trabalhar um aumento. No próximo, eu trabalho um ponto baixo e no próximo, eu trabalho um aumento. Nós vamos seguir assim por toda essa carreira, trabalhando um ponto com aumento e um ponto sem o aumento, tá? Essa carreira, pessoal, nós vamos ficar no total de 18 pontos baixos, tá bom? Quarta carreira, subo uma correntinha, vou no meu próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, eu trabalho meu aumento. Aumentamos aqui o nosso intervalo para fazer os aumentos. A cada 2 pontos baixos, você fará o seu aumento. Nós vamos seguir assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira de aumentos, eu vou trabalhar 3 pontos baixos para obter um aumento. Novamente, vamos trabalhar aumentos e serão 3 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base e um aumento. Deveremos seguir assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vou subir uma correntinha. Nós vamos trabalhar aqui 4 pontos baixos, já contando a minha correntinha, para poder ter um aumento. Nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira, a cada 4 pontos baixos,
você fará o seu aumento. Lembrando que chegando aqui no final, feche a sua correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, pessoal, vou subir aqui uma correntinha. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, 5 pontos baixos. E fazer o meu aumento. Então, vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira, a cada 5 pontos baixos. Lembrando que estará um para cada um dos meus pontos aqui de base. Nós fará um aumento aqui, tá? Vamos seguir assim por toda a carreira, chegando aqui no final, fecha a sua correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, pessoal, vou subir aqui uma correntinha e eu vou trabalhar mais 5 pontos baixos para poder fazer aqui o meu aumento. Então, nosso intervalo agora será de 6 pontos baixos e um aumento, tá? Essa é a nossa última carreira de aumento, então vou dar sequência aqui no meu trabalho e já volto com essa parte finalizada, tá certo? Então, 6 pontos baixos e um aumento. Bem, pessoal, aqui agora nós vamos trabalhar 15 pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não vou fechar ele, tá? Porque aqui agora a gente vai trabalhar 12 pontos baixos na cor branca, tá? Para quem não for querer que fique a marquinha branquinha na barriguinha, não tem problema. É só você dar sequência aqui por 10 carreiras mantendo esses pontos baixos, tá bom? Mas para quem quer aquela manchinha branquinha na barriguinha, eu vou estar mostrando como eu faço, tá? Então, aqui agora, vou pegar o meu fio branco, tá? E nós vamos fazer igual eu fiz na cabecinha do meu cachorrinho, tá? Eu venho aqui, fecho o meu ponto, ó. E vou conduzir aqui agora a minha linha marrom aqui por dentro desse ponto branco que eu vou fazer, tá? Então, aqui agora nós vamos trabalhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não vou fechar meu ponto, tá? Então, ó, vamos ficar com 12 pontos baixos na cor branca, que vai formar aquela parte branquinha da minha barriguinha, tá? Então, aqui, ó, eu conduzi o meu fio marrom para que ficasse mais fácil aqui agora de eu fechar aqui o meu ponto, ó, para mim dar sequência no meu trabalho, tá vendo? Então, aqui agora eu vou trabalhar um ponto para cada um dos pontos de base aqui do meu trabalho. Vou seguir assim por toda essa carreira, chegando aqui no final eu fecho com um ponto baixíssimo e eu já vou voltar com essa parte branca aqui, tá certo? Bem, pessoal, aqui eu já trabalhei meus 15 pontos baixos aqui na cor marrom, tá? Já cheguei aqui na parte onde está onde nós vamos fazer a troca do fio. E eu não conduzi, pessoal, a minha linha branca, porque se eu conduzisse ela na cor marrom, ia ficar muito aparente. Então, agora aqui eu vou fazer igual eu fiz na parte do focinho do meu cachorrinho, tá? Porém, lá era 3 pontos, mas aqui não tem problema, ó. Eu vou vir aqui, ó, você vem, para não puxar o seu fio, você vem segurando dessa forma aqui, para quando você puxar agora aqui, fechar o ponto, não feche essa parte aqui do seu trabalho, ó. Essa parte vai ficar do lado de dentro, pessoal, então nem vai ficar aparente, por isso que eu faço dessa forma. Eu prefiro que essa linha fique aparente aqui, do que aparente nos meus pontos, se eu tivesse que conduzir ele, tá? Aqui ele não vai ficar aparecendo, mas se eu tivesse conduzido ele, com certeza ele ficaria aparecendo. Então, eu venho aqui, ó, de uma forma bem soltinha, tá? Sem puxar o fio branco, para que não feche a sua peça, tá? Nós vamos aqui, ó, fechar o ponto aqui agora, tá? Com a cor branca. Você vem dar uma ajustada aqui na cor marrom. E aqui agora, ó, você vem conduzindo o marrom. Então, vem trabalhando aqui um ponto sobre ponto, ó.
E aqui, pessoal, ó, eu venho pegando essa linha que eu conduzi, tá vendo, ó? Ela está junto com a linha marrom. Dessa forma, ela me ajuda aqui a esconder, né, o meu fio marrom. Ó, então, nós vamos aqui trabalhando um ponto baixo para cada um desses pontos que a gente tem aqui, tá? Então, são um total de 12 pontos baixos. Nessas primeira carreira que a gente vai estar trabalhando aqui, tá? Então, sempre que chegar no último ponto, a gente não fecha, para poder fazer a troca aqui da cor, ó. Então, fecho aqui com a cor marrom. E aqui eu vou dando sequência no meu trabalho com a cor marrom, tá vendo? Então, é bem simples, pessoal. Aqui no início, você não fecha quando você estiver no 15º ponto, você não fecha para poder fechar com a cor branca. E iniciar aqui, então, os seus 12 pontos baixos com a cor branca. Chegando aqui no final, no último ponto, você não fecha também com a cor branca, você fecha com a cor marrom, para poder dar sequência no trabalho com a cor marrom, tá certo? Então, nós vamos trabalhar sem fazer aumentos, sem fazer diminuições, por 5 carreiras dessa mesma forma, trabalhando os 12 pontos baixos na cor branca e dando a sequência aqui com a cor marrom, tá certo? Depois de ter seguido aqui, pessoal, por 5 carreiras, mantendo os 12 pontos baixos um sobre o outro, agora a gente vai trabalhar diminuições tanto no início quanto no final de cada carreira, tá? Serão 4 carreiras que a gente vai trabalhar essa diminuição. Então, aqui, ó, eu fechei já o meu ponto, aqui o meu 15º ponto, porque o ponto que a gente vai trocar a linha será aqui no ponto branco, ó. Então, eu venho aqui com a minha linha branca, ó, e vou fechar aqui esse ponto. Então, aqui eu já diminuí um ponto branco aqui, onde vai ficar marrom, tá? Então, agora aqui eu vou trabalhar 10 pontos baixos na cor branca, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui que eu vou fechar o meu ponto marrom, ó, com a linha marrom. Então, venho aqui, fecho esse ponto com a linha marrom, e aqui onde eu tinha aquele ponto baixo branco, ele vai se tornar marrom, ó. Dessa forma, a gente vai formar tipo um funil aqui do nosso peitinho, tá vendo? A gente vai trabalhar 2 diminuições de cada lado, conforme a gente for subindo aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Volto trabalhando aqui um ponto baixo para cada um dos meus pontos. Então, nossa diminuição, pessoal, não será de pontos, e sim de cor, tá? A gente não vai fazer diminuição de ponto, somente das cores, tanto aqui no início como no último aqui do branco. Então, essa carreira aqui ficou com 10 pontos baixos. A próxima ficará com 8, a próxima ficará com 6 e a última ficará com 4 pontos baixos apenas branco, tá certo? Bem, pessoal, trabalhado então aqui essa parte do meio, veja como que ficou. Eu trabalhei aqui minhas 4 carreiras, que eu trabalhei diminuições nas laterais, tá vendo? Ficando aqui no final apenas com 4 pontos baixos na cor branca. Depois dessa carreira, eu já trabalhei aqui uma carreira na cor marrom, sem fazer diminuições e sem fazer aumento. Nessa carreira, agora a gente já vai dar início às nossas diminuições. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. E aqui no próximo ponto, a gente já vai vir trabalhando a diminuição, ó. Então, vamos trabalhar 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Para poder fazer a minha diminuição. Vamos seguir dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, feche a sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, eu vou subir uma correntinha e irei trabalhar mais 4 pontos baixos para poder trabalhar a minha diminuição. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira, trabalhando 5 pontos baixos
para obter a minha diminuição. Chegando aqui no final da carreira, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, eu vou subir uma correntinha e vamos diminuir aqui o intervalo para a diminuição. Então, nós vamos ter 4 pontos e uma diminuição, tá? Então, vamos trabalhar assim por toda essa carreira, a cada 4 pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui, então, a minha diminuição. Deveremos seguir assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixinho. Bem, pessoal, para essa próxima carreira, a gente vai diminuir novamente o nosso intervalo. Nós vamos trabalhar 3 pontos baixos para ter uma diminuição. Nós iniciamos com 6 pontos para uma diminuição, depois passamos para 5 pontos, uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição, e nessa carreira será de 3 pontos e uma diminuição. Nós vamos finalizar essa carreira com essas diminuições e nós vamos trabalhar a próxima carreira mantendo ponto sobre ponto, tá? Onde a gente não vai fazer diminuições e nem aumento, apenas vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, tá certo? Vamos passar agora, pessoal, para a nossa última carreira em diminuição. Então, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? 2 pontos baixos e a minha diminuição. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Chegando aqui no final, pessoal, nós vamos fechar na nossa correntinha com um ponto baixíssimo e nós vamos trabalhar mais uma carreira em pontos baixos, onde vamos manter nossos pontos sobre ponto, tá certo? Lembrando que ao arrematar aqui o seu ponto, deixe um pedaço de fio para nós trabalharmos a costura do corpinho para a cabecinha, tá certo? Bem, pessoal, vamos dar início à parte do rabinho. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas e vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha que vai representar meu primeiro ponto baixo e aqui dentro dessa argolinha nós vamos trabalhar mais 5 pontos baixos. Fecho na minha correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Aqui, pessoal, agora essa segunda carreira, ela pode dar um pouquinho mais de trabalho, por conta que a gente não vai trabalhar aumentos, tá? Para poder fazer a pontinha ali do rabinho do nosso cachorrinho. Então, eu venho aqui, ó, faço uma correntinha e eu vou manter esses 6 pontos baixos, tá? Então, aqui eu não vou trabalhar nenhum aumento. Então, vem trabalhando aqui dessa forma, ó. Um ponto baixo para cada um desses pontos aqui da carreira anterior. Então, vão ficar 6 pontos baixos, tá? Feito aqui meus 6 pontos baixos, eu fecho aqui na minha correntinha, ó, com um ponto baixíssimo. Então, agora, minha segunda carreira, eu vou trabalhar o aumento. Eu vou fazer uma correntinha e vou no meu próximo ponto, que eu vou trabalhar o meu primeiro aumento. Faço um ponto baixo e um ponto baixo com aumento, tá? Então, a gente vai aumentar aqui 3 pontos nessa carreira. Ficando no total de 9 pontos baixos, tá? Essas primeira carreira é um pouquinho mais chatinho de segurar, por conta de estar bem fechadinho, mas é necessário, pessoal, para poder fazer o biquinho aqui do rabinho, tá? Fecho aqui na minha correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos para a nossa segunda carreira com aumento. Eu vou subir uma correntinha e vou no meu próximo ponto, onde eu vou trabalhar um ponto baixo. No próximo, eu trabalho 2 pontos baixos. Então, aqui nessa carreira, a gente vai ficar no total, pessoal, de 12 pontos baixos, tá? Então, vem trabalhando, ó. 2 pontos baixos e um aumento. Esses 12 pontos baixos, pessoal, nós vamos manter ele por mais 10 carreiras, tá? Porém, nós vamos trocar a cor. Então, vou terminar aqui.
com o meu aumento. Deixar aqui na minha correntinha. E aqui agora, pessoal, a gente vai fazer a troca de cor, tá? Então, eu vou pegar minha cor marrom e vou seguir por mais 10 carreiras com a cor marrom, tá certo? Trabalhando apenas 12 pontos baixos, sem fazer aumentos, sem fazer diminuições. Feitas as 10 carreiras, pessoal, você já pode arrematar o seu fio e deixar um pedaço de fio para a costura do seu ursinho, tá certo? Bem, pessoal, agora para fazer nossa patinha, a primeira coisa que nós iremos fazer será essa marquinha que fica aqui na patinha do nosso amigurumi, tá? Eu vou fazer, pessoal, com o fio da linha Anne, tá? Nesse tomzinho de bege clarinho, porque eu não tenho essa cor na linha amigurumi, então eu vou trabalhar ela, não vou trabalhar com fio dobrado, tá? Para que ela fique mais delicado aqui no nosso pezinho, tá certo? Então, vou trabalhar ela apenas com um fio e vou utilizar aqui a minha agulha de 1 milímetro, 1,75, tá certo? Vamos lá, essa será a primeira parte que a gente vai fazer da nossa patinha, tá, pessoal? Porque essa parte aqui, eu gosto de aplicar ela quando eu ainda tô no início dessa parte aqui branca. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos lá, então. Vou iniciar aqui com 3 correntinhas, tá? Eu vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas que vai representar meu primeiro meio ponto alto e venho aqui dentro da minha argolinha e vou trabalhar mais 2 pontos meio alto. Faremos 3 pontos altos. 2, 3. E volto aqui fazendo, então, 3 pontos meio alto novamente. Então, a gente ficou com 9 pontos, sendo 3 pontos meio alto, 3 pontos altos e 3 pontos meio alto, tá certo? Vamos virar aqui o nosso trabalho, vou subir 2 correntinhas novamente e vou trabalhar aqui meus 3 pontos meio alto de início, um para cada um dos pontos de base. Nesses 3 pontos altos que a gente tem aqui na ponta, nós vamos trabalhar aumento neles, fazendo pontos altos, tá? Então, tenho aqui 2 pontos altos para cada um destes pontos de base. Depois de ter feito, então, esses 2 pontos altos para cada um dos meus pontos de base, eu volto aqui trabalhando pontos meio alto, que serão os 3 últimos aqui dessa lateral, ó. Agora, eu vou virar aqui minha pecinha novamente e vou iniciar com 2 correntinhas, representando novamente meu ponto meio alto. Faço novamente esses 3 pontos aqui, onde a gente trabalha um para cada um dos pontos de base. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto normalmente. E no próximo ponto é que eu vou trabalhar aqui, então, o meu aumento, ó. Farei um ponto alto para cada um desses pontos de base aqui da ponta, que serão 2 pontos, onde eu não vou trabalhar aumento, tá vendo? E no meu próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento. Trabalho mais um ponto alto e depois volto aqui trabalhando os 3 pontos meio alto, onde eu não faço aumento e nem diminuição, apenas um ponto para cada um dos pontos de base. Agora aqui, pessoal, a gente vai trabalhar nessa lateral aqui, dando acabamento em pontos baixos, tá? Então, eu venho aqui nessa lateral e faço um ponto baixo, 2 pontos baixos. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo, tá vendo? Aqui nessa próxima lateral, a gente trabalha 2 pontos baixos na mesma carreira, ó. Então, ficou 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Aqui ao meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E volto novamente trabalhando da mesma forma que eu fiz do lado de lá, ó. Trabalho 2 pontos baixos, um ponto baixo e 2 pontos baixos. E aqui eu já posso arrematar o meu fio, lembrando que eu vou precisar deixar um pedaço para costurar essa peça aqui na minha parte branca, tá certo?
Vamos dar início então, pessoal, agora a patinha do nosso cachorrinho. Eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto já. Vamos iniciar então, pessoal, aqui eu vou fazer 3 correntinhas e vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e vou trabalhar 5 pontos baixos. Ficando no total de 6 pontos baixos, tá? Fecho aqui na minha correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, vou subir uma correntinha e vou trabalhar já um aumento nesse primeiro ponto. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar aumento aqui em todos os pontos. Ficando no total de 12 pontos baixos. E fecho aqui na minha correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, subo uma correntinha e já no meu próximo ponto aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, com um aumento. Então, a gente vai intercalar aqui um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e o aumento. Essa carreira a gente vai ficar no total de 18 pontos baixos. Vamos dar sequência aqui. Cheguei aqui no meu último ponto e eu fecho aqui a minha carreira. A nossa próxima carreira agora, a gente vai subir uma correntinha e no próximo ponto eu vou trabalhar um ponto baixo. E no próximo eu trabalho o meu aumento. Então, a cada 2 pontos baixos, eu trabalho o meu aumento. Nós vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Chegando aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo e nós vamos trabalhar mais 2 carreiras sem fazer aumentos e sem fazer diminuições. Apenas vamos manter ponto sobre ponto, tá certo? Bem, pessoal, depois de ter feito aqui minhas 2 carreiras mantendo ponto sobre ponto, eu gosto, pessoal, de quando tá nessa parte para poder fazer a aplicação aqui da minha patinha, porque se eu fizer diminuições e continuar o caninho, vai ficar muito difícil, pessoal, depois de eu vir passando a minha agulha para fazer a costura. Então, aqui é o ponto ideal pra gente fazer as nossas costuras da patinha, tá? Então, eu vou vir aqui, pessoal, aqui é o início, vocês tá vendo, ó, das voltinhas. E aí, você tem, ó, 1, 2, 3. Na terceira aqui, eu vou vir colocando assim, ó, ajustando, tá vendo? Porque a gente vai fazer essa curva aqui certinho, ó. Então, venho aqui e vou dar início, então, às minhas costuras. Então, venho aqui, ó. Vou prender aqui meu fio e venho subindo, ó. Então, nós vamos usar essas 3 carreirinhas que temos aqui do início aqui da nossa voltinha, ó. Eu venho descendo e subindo, ó. Entrando bem certinho aqui no ponto para que não fique aparente a costura, tá? Para quem tem dificuldade de fazer costura, pessoal, uma dica que eu gostaria de dar é você dar um pinguinho de cola quente e colar essa parte aqui do meio. Assim, a sua peça não vai andar e vai ficar bem fácil de você fazer a sua costura, tá certo? Então, venho aqui aplicando, ó, descendo e subindo. Essa é a primeira parte, tá, da patinha, onde a gente vem costurando esse meinho aqui que a gente fez antes, tá? Nós vamos seguir dessa forma aqui, pessoal, até chegar lá onde eu iniciei a minha carreira, tá? Vamos lá, ó, subindo e descendo.
E aqui eu já vou poder arrematar o meu fio, que a primeira parte aqui da minha patinha já vai estar costurada. Bem, pessoal, com o meu fio dobrado aqui, tá? A gente vai trabalhar com a mesma cor que a gente fez esse miolinho aqui do meu pezinho, tá? Então, eu venho aqui, pessoal, tá vendo que aqui a gente tem o primeiro ponto alto da nossa patinha, tá vendo? Então, nessa quina que eu venho, nós vamos pegar aqui, pessoal, no ponto baixo, ó. Vou entrar aqui dentro do meu ponto baixo, ó, pra vocês verem. Dessa carreira aqui, onde a gente tinha os nossos aumentos, ó. Se você reparar aqui tem 2 pontos baixos e um aumento, tá vendo? Então, será nela que nós vamos entrar para subir, para pegar nessa segunda carreira aqui. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou subir e vou pegar no mesmo rumo aqui do meu ponto. Vou passar para o lado de lá, ó. Desço aqui. Eu vou fazer isso 2 vezes, pessoal, ó. No mesmo ponto. Então, eu subo nesse ponto baixo e volto aqui no ponto de cima no mesmo rumo, ó. Agora aqui, a gente vai pular um ponto de base daqui, desse de baixo aqui, de onde tem que a carreira com aumento. E vou introduzir minha agulha, ó, subir ela aqui. Agora, a gente vai pular 2 pontos baixos daqui de cima, ó. Eu vou descer nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Assim, ele vai ficar no mesmo rumo aqui do meu ponto que eu subi pra mim poder descer, ó. A gente passa 2 vezes. Novamente, ó, eu pulo um ponto daqui e vou para o meu próximo ponto baixo, ó. E subo no mesmo rumo, ó. A gente faz esse processo por 4 vezes, tá? Da patinha aqui. Sempre passando 2 vezes nos mesmos buraquinhos, ó. Então, cheguei aqui no meu próximo ponto. E subo aqui. Tá certo? Aqui agora eu já posso arrematar o meu fio. Aqui agora, pessoal, depois de ter feito a costura da nossa patinha, a gente vai dar sequência nela. Então, eu vou subir aqui uma correntinha. E nós vamos trabalhar aqui, pessoal, 3 pontos baixos. E vamos fazer uma diminuição. 3 pontos baixos. E uma diminuição. Então, nós vamos seguir assim por toda essa carreira, trabalhando 3 pontos baixos e uma diminuição. Depois, você deverá manter essa carreira por 2 carreiras. Os pontos que restarem daqui, nós vamos trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá certo? Feita aqui, então, nossa carreira de diminuições e mantido por mais 2 carreiras, agora a gente vai trabalhar novamente uma carreira de diminuições. Eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos seguir assim por toda essa carreira, pessoal, trabalhando 2 pontos baixos e uma diminuição. Após você fazer essa carreira de diminuição, pessoal, para as 2 patinhas da parte de baixo do nosso ursinho, você vai seguir mantendo mais 6 carreiras de pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a minha carreira em diminuição e depois eu trabalhei aqui minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto. Deixei um pedaço de fio para costura e essa será a sua patinha da parte de baixo do seu cachorrinho. Para a patinha da parte de cima, você também vai seguir esse mesmo processo que a gente fez desde o início, tá? Porém, ao invés de ser 8 carreiras, de ser 6 carreiras em ponto baixo, igual essa da parte de baixo, a patinha de cima serão 8 carreiras na cor branca, tá? E 2 carreiras na cor marrom. Então, aqui em cima vai ficar no total de 10 carreiras, tá certo? Essa é aquela patinha que vai ficar em cima aqui dessa outra patinha, tá vendo? Então, ela é um pouquinho maior, tá? Então, você vai dar sequência aí no seu trabalho, lembrando que você deverá fazer 2 iguais para que fique os 2 lados, tá certo?
Bem, pessoal, vamos dar início à nossa costura. Veja que aqui, pessoal, eu já tenho uma orelhinha minha costurada. Veja, pessoal, que eu coloquei aqui, eu posicionei a minha orelhinha. Se a gente contar desse primeiro ponto que a gente tem aqui da linha branca, ó, tá vendo? Você conta 1, 2, 3, 4, tá vendo? E aqui, ó, é na segunda carreira aqui de pontos baixos na cor marrom, tá? Pra gente poder alinhar com o outro lado, eu já tô falando pra vocês. Eu não posicionei a minha peça reta, pessoal. Se vocês separarem, ela tá um pouquinho tortinha aqui, pra poder ficar com o acabamento melhor da nossa orelhinha, tá? Então, vou costurar aqui uma com vocês, tá vendo? Eu viro aqui, ó, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou posicionar o meu último ponto aqui da minha orelhinha, tá vendo? Coloquei ela já um pouquinho aqui tortinha, e aqui das carreiras que eu vou pegar pra costurar, serão no total de 5. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu primeiro ponto, eu tenho que dar aqui, pegando aqui na minha orelhinha, ó. Então, venho aqui, passo 2 vezes, tá? Para que fique bem fixo. E aqui agora, ó, deixa eu posicionar aqui melhor pra vocês, eu venho costurando, unindo aqui uma peça a outra, ó. Aqui fica um pouquinho mais difícil de eu tá costurando, pessoal, mas é por conta da posição aqui que eu fico para poder gravar o vídeo para vocês, tá? Mas não é difícil de fazer essas costuras, tá certo? Aqui eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade para poder gravar e mostrar para vocês ao mesmo tempo, tá? Cheguei aqui no meu último ponto, passo 2 vezes e a minha orelhinha já vai estar fixa, tá? Então, veja que ficou no mesmo rumo, ó. Ficou na mesma carreira o último ponto, tanto de início, tá? E se você contar aqui os pontos, vão dar na mesma altura aqui de largura, tá certo? Bem, pessoal, aqui eu já tenho o meu focinho e a minha linguinha pronta. E eu fiz ele, pessoal, com a mesma quantidade de pontos. Porém, aqui eu tenho o meu focinho com a linha amigurumi. E aqui eu tenho a minha linguinha, eu fiz ela usando a linha Anne, apenas um fio sem estar dobrado, com a agulha de 1,75, tá? Vou explicar para vocês, então, como que eu fiz tanto a linguinha quanto o focinho. Eu fiz 3 correntinhas e trabalhei 5 pontos baixos, já contando a minha correntinha aqui dentro do meu anelzinho. Porém, eu não fechei a minha carreira. Eu voltei, né? Então, eu virei aqui o meu trabalho e trabalhei um ponto baixo para um ponto de base e no próximo ponto eu trabalhei um aumento. Um ponto baixo para o ponto de base, no próximo ponto eu trabalhei o aumento. Fiz isso em volta de todo o meu trabalho, depois arrematei o meu fio, deixando um pedaço de fio para a costura, tá certo? Bem, vamos dar início então aqui agora à costura do nosso focinho. Eu vou posicionar ele, pessoal, bem aqui ao rumo da parte aqui onde tem essa faixinha branca, tá? Nós vamos centralizar ele aqui, ó. Nós vamos contar 1, 2 carreiras, tá vendo? Melhor aqui na terceira, ó. 1, 2, 3, desculpa, pessoal. E eu vou vir aqui, ó, costurando, então, essa parte aqui do meu focinho, ó. Então, venho sempre trabalhando assim, ó. Eu volto para que ele fique bem pregado. Se você tiver dificuldade de deixar sua peça posicionada, pessoal, uma dica que eu gostaria de dar é colar a parte do meio com cola quente para depois fazer a costura. Assim, a sua peça ela não vai andar e vai ficar bem fácil de você costurar também, tá? Mas só cole a parte do meio, para que a cola quente depois não te atrapalhe você costurar a sua peça, tá? Então, venho aqui, ó, até chegar aqui no final, ó. Vou vir aqui e vou trazer aqui pro meio, ó, minha agulha. Então, essa parte em volta do meu focinho já foi colocada. Aqui agora, ó, eu vou vir pro meu ponto aqui do meio, ó. Porém, eu vou descer aqui. Eu vou vir aqui no ponto branco, ó, tá vendo?
que vai ficar bem ao meio aqui do meu focinho, ó. Então, eu venho nesse ponto aqui do meio e passo aqui dentro do ponto branco novamente, ó. Tá vendo? Agora, eu vou passar mais uma vez e já vou descer, pular aqui um ponto branco, ó, tá vendo? E vou para o meu próximo ponto baixo na mesma linha, seguindo a mesma linha, pessoal. E volto aqui 2 vezes também. Depois de ter dado os 2 pontinhos aqui na cor preta, pessoal, eu já arrematei o meu fio e escondi ele dentro do ursinho, tá? Aqui agora a gente vai costurar a linguinha, a gente vai posicionar bem aqui ao meio desses 2 pontinhos que a gente tem aqui, ó. E diferentemente que a gente costurou todo o narizinho, pessoal, essa parte aqui da linguinha a gente vai costurar só essa parte aqui de cima. Então, tá vendo que aqui a gente tem a carreira aqui, ó, se você for contar, é a terceira carreira. Nós vamos costurar pegando nela, ó. Então, eu posiciono aqui ao meio, tá vendo? E eu venho aqui no meu primeiro ponto e já venho, ó, intercalando aqui. Então, dessa vez eu vou vir. E depois, pessoal, para que fique bem fixo, eu vou voltar aqui nos meus pontos, tá? Então, venho aqui, ó. E volto aqui costurando nos meus pontos. Para que essa linguinha fique bem fixa. Então, para que não fique aparente, pessoal, quanto mais vocês passarem de um lado para o outro aqui, ó, nessa parte superior, melhor vai ser, sua peça vai ficar mais fixa no seu cãozinho, tá? Aqui agora eu já vou arrematar o meu fio e a minha linguinha já vai estar colocada aqui no meu cachorrinho, tá vendo? Pessoal, vamos dar início então aqui à costura do nosso ursinho. Aqui, pessoal, eu vou posicionar minha cabecinha para que essa parte aqui do focinho fique alinhada aqui então com a parte da barriguinha, tá? Então, vou virar aqui a minha peça para poder iniciar então aqui a minha carreira, ó. Então, nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na minha sexta carreira aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha e vou puxar aqui o meu fio. Passo 2 vezes, porque por ser o primeiro ponto, para que fique bem fixo, tá, pessoal? Então, nós vamos trabalhar, serão 6 carreiras aqui da parte da nossa cabecinha na cor marrom, tá? A parte aqui na cor branca a gente não vai trabalhar, pessoal. Então, venho aqui no meu próximo ponto, ó, e já vou vir pegando aqui na lateral aqui da minha cabecinha, ó, tá vendo? Então, venho aqui, é um ponto aqui na parte do corpinho e um ponto aqui na parte da minha cabecinha, ó. Cheguei aqui na minha última carreira que eu tenho aqui na cor marrom, então nós já vamos virar aqui a nossa peça, tá? Pra poder vir trabalhando aqui à frente da nossa cabecinha, ó. Então, venho aqui, ó, e pego aqui na carreira. Nós vamos pegar na carreira na cor marrom, tá, pessoal? Então, eu pego aqui na mesma carreira, ó, vou seguir uma linha aqui da minha carreira. Esse já é o meu segundo ponto, ó. Então, venho, ó, 3, 4, 5 e 6. Então, agora aqui, pessoal, a gente vai trabalhar novamente a lateral aqui dos nossos pontos. Então, eu venho aqui, ó, pegando aqui nas lateral. Até chegar aqui no último ponto onde nós iniciamos aqui a parte da nossa costura, ó.
E aqui eu vou arrematar, então, o meu fio. Aqui, pessoal, já tem uma patinha minha posicionada, tá vendo? Veja que novamente eu não costurei em linha reta e sim em diagonal, tá vendo? Aqui agora também vou costurar já minha outra patinha. Lembrando, pessoal, que vocês têm que tomar cuidado com o detalhe aqui da patinha, para que ele fique igual está aqui mostrando aqui no vídeo, tá? Que ele não fique tortinho assim, ok? Então, vamos lá, ó. Nós vamos contar aqui, tá vendo essa primeira carreira aqui do nossos pontinhos aqui? Eu vou posicionar aqui a minha patinha, ó, e eu vou vir pegando nela. Então, vou vir aqui, ó. Meu primeiro ponto vai ser nessa carreira. Então, de forma assim que ele une pra cima aqui, em vez de ser pra cá, a gente vai pôr como se fosse um vezinho pra cá, ó. Eu venho pegando aqui, então, a minha patinha e na minha pecinha, ó. Vamos costurar 5 carreiras, pessoal. Ó, 3, 4, opa, essa é a terceira. E aqui minha última carreira, ó. Tá vendo? Então, se você contar aqui da distância de uma patinha para a outra, pessoal, aqui vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá certo? Essas são as patinhas superiores, a parte de cima, tá? São as patinhas que tem esse detalhe em marrom. Agora eu vou mostrar pra vocês a patinha de baixo aqui, que foi aquela que a gente não trabalhou essa parte em marrom aqui, tá certo? Bem, pessoal, a patinha de baixo, a gente vai trabalhar 5 carreiras aqui. São essas carreiras no mesmo rumo aqui da carreira branca, tá vendo? Que foi antes da gente passar para as diminuições. Então, aqui eu já tenho uma pecinha minha colocada, tá vendo? A gente não vai fechar igual a gente fechou nessa parte aqui de cima. Essa daqui a gente tem que fazer a costura dela em volta de todo o trabalho, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Sem pegar na parte branca, tá? Eu vou posicionar aqui minha peça, ó. E eu vou descer aqui o meu ponto, pegando na parte do marrom. E aí, pessoal, eu sempre pulo um ponto para poder voltar nele. Então, eu faço assim, ó. Subo no meu segundo ponto ali e volto aqui no meu ponto anterior. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês certinho, ó. Então, venho aqui, ó. Vou pular esse ponto aqui, tá vendo? E vou no meu próximo ponto aqui trabalhar, ó. Então, desço nele e subo aqui, ó. E volto no anterior. Pulo um ponto. Então, é sempre costurando dessa forma, pessoal. A gente pula um ponto e volta nele, ó, pra ficar bem costurado mesmo a nossa pecinha. Aqui, pra mim, é bem difícil, pessoal, fazer essa parte da costura, porque fica bem sem jeito mesmo, tá? Que eu tô mostrando mais pra vocês, só pra vocês terem uma noção de como que é feito, tá? Então, vem voltando aqui. Bem, pessoal, aqui agora só ficou faltando a costura do rabinho e eu acredito que ela seja a costura mais fácil que tem de fazer nesse cachorrinho, né? Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser na minha 7ª carreira que eu vou costurar aqui o meu trabalho, tá? Pessoal, tem que centralizar aqui ao meio, tá? Entre uma patinha a outra. Eu observei e aqui eu venho a costurar aqui o meu rabinho. Então, pessoal, sempre no primeiro ponto, a gente passa 2 vezes para ficar bem fixo, tá? E depois a gente vem pegando aqui um ponto e pegando no rabinho, ó. Cheguei aqui nos meus 2 últimos pontos.
E aqui eu passo 2 vezes e eu já posso arrematar o meu fio. Eu não coloquei enchimento no meu rabinho, pessoal, porque eu achei que ficou mais bonitinho ele sem enchimento, apenas os pontos aqui nele, tá? Bem, pessoal, agora com a minha liane eu vou fazer o lenço que fica no nosso cachorrinho. Então, com a agulha aqui de 1,75, eu vou iniciar com 4 correntinhas. E vou fechar na minha primeira correntinha aqui, pessoal, com um ponto baixíssimo. Irei subir 3 correntinhas, que vai representar meu primeiro ponto alto, e uma correntinha de separação. Aqui dentro aqui da minha argolinha agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 2, 3. 3 correntinhas e 3 pontos altos novamente. Faço uma correntinha de separação e um ponto alto. Então, essa será a minha primeira carreira. Agora, pessoal, nossos aumentos, eles virão daqui da parte do meio e aqui desses quadradinhos aqui da lateral. Então, deixa eu mostrar pra vocês como vai ser a nossa segunda carreira aqui, ó. Eu subo 3 correntinhas, sempre vamos iniciar com 3 correntinhas, tá? E uma correntinha de separação. Venho aqui na onde eu tenho aquela correntinha de início e trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e venho aqui ao meio, ó, onde eu vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos aqui na minha correntinha, ó. 2, 3. Uma correntinha de separação e trabalho um ponto alto aqui na minha terceira correntinha, ó. Então, fechei minha segunda carreira, tá vendo? Terceira carreira, vamos lá, ó. Iniciando com 3 correntinhas, um ponto alto e uma correntinha de separação. Venho aqui na minha correntinha aqui da lateral, ó, e vou trabalhar 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui onde eu tenho a minha correntinha e trabalho 3 pontos altos novamente. Uma correntinha de separação e aqui ao meio a gente sempre vai manter os 3 pontos altos separado por 3 correntinhas e 3 pontos altos novamente. Faço correntinha de separação, sempre para poder passar de um bloquinho de 3. Bem, pessoal, então nós vamos seguir dessa forma até atingirmos 10 carreiras, tá certo? Onde nós vamos trabalhar sempre aqui no início com 4 correntinhas e iniciando já com 3 pontos altos nessa primeira correntinha que temos aqui. Trabalharemos 3 pontos altos nas nossas correntinhas aqui da lateral e sempre trabalhando aqui ao meio 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, tá certo? Vamos a sequência assim no nosso lenço e ele já estará pronto para poder aplicar no seu cachorrinho.